Estamos fazendo as exposições nas cartas, aqui na carta do apóstolo João, que recebeu a revelação do Senhor Jesus, às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós estaremos vendo aqui a carta à igreja em Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse, verso 18. Se você puder abrir sua Bíblia, Apocalipse 2, verso 18. Os irmãos que estão em casa também acompanhando, podem também abrir suas Bíblias nesse texto, aonde faremos a leitura. Aqueles irmãos que puderem acompanhar, podemos ler juntos. Leremos do verso 18 até o verso 29. São 11 versículos desse texto. Carta à igreja em Tiatira, todos. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barros. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra. Ensina-nos, fala aos nossos corações, que o teu nome seja glorificado, que tua igreja seja edificada. Abençoa os irmãos aqui presentes e os irmãos em casa, e que haja salvação nesta noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podeis sentar, queridos. Estamos aí praticamente hoje 9 de agosto, não é isso? 9 de agosto de 2020. Já estamos aí nos últimos meses que está sendo concluído este ano de 2020, que para muitos certamente é um ano que foi um ano certamente atípico. Na verdade, é um ano que muitos de nós nunca passamos pela situação que estamos passando, não apenas aqui, mas em toda a parte do mundo. E para muitos esse ano tem sido um ano perdido por muitas situações, as faculdades, as escolas, empresas, a vida social como um todo. E o mundo está enfrentando esse momento de pandemia, como já houve na história em outros momentos, percalços dos quais deixam a população, as famílias em estado de alerta. E nós estamos aqui aos domingos mencionando o texto aqui do livro de Apocalipse, do qual o Senhor Jesus traz a revelação ao seu discípulo amado João, acerca das coisas das quais o Senhor revela à sua igreja.
E é interessante lembrar o que nós temos falado repetidas vezes aqui, que a mensagem do Senhor Jesus às igrejas aqui do Apocalipse, e essa mensagem aqui, ela tem mais de 2000 anos atrás. Essas igrejas praticamente não mais existem nos seus locais. É interessante perceber que, a despeito dessa verdade, essa mensagem ela é atual para a igreja, assim como uma profecia acerca das coisas que hão de suceder. O livro de Apocalipse, de fato, é um livro que fala acerca das coisas que estão acontecendo e que vão suceder. Ou seja, é um livro do qual nós trazemos uma mensagem atual. E também devemos entender que cada mensagem a uma dessas igrejas se aplica à realidade, à vida de todas as igrejas em todas as épocas. Nós temos dito que é uma mensagem que não tem em si uma aplicação para aquela época, mas é a palavra de Deus atual para o nosso coração, para a vida da igreja. É uma mensagem contemporânea, ou seja, o que nós encontramos na revelação do Senhor Jesus a essas igrejas nos traz aprendizado, nos traz uma reflexão, nos traz os sinais do cumprimento acerca do fim dos tempos. E é impressionante perceber que a cada uma dessas cartas o Senhor Jesus traz uma promessa. Para muitas traz advertências, para muitas dessas igrejas o Senhor traz elogios, e para algumas igrejas o Senhor não tem nenhum elogio, apenas admoestação para que ela se arrependa. Então a mensagem que encontramos nessas cartas, elas devem ser aplicadas à nossa vida como igreja. E aqui nós temos a carta à igreja de Tiatira, essa igreja que anterior à carta à igreja de Pérgamo, do qual pregamos domingo passado, ela ficava a uma distância de cerca de 40 quilômetros da cidade de Pérgamo à cidade de Tiatira. E se vocês perceberem, o maior texto, a maior das cartas dirigida a uma das igrejas aqui, é também a menos importante de todas as 7 cartas, de todas as 7 igrejas que vamos encontrar aqui na Ásia Menor. Então nós temos a maior carta, o maior texto para a igreja de menos importância no que tange a questões políticas, não é? A questão cultural, a questão econômica. Então, aqui nós vamos ver que um dos pontos fortes da cidade de Tiatira é exatamente o comércio. Ela tinha comércio de púrpura, de tecidos e de roupas finas, ou seja, era uma cidade que havia um grande volume de comerciantes, aonde os comentaristas eles vão falar de agremiações de vários povos que afluía ali na cidade de Tiatira. E aqui nós temos também visto que o comércio reunia tantas pessoas, tantos povos de vários lugares, que cada um também, a exemplo de Pérgamo, traziam na sua cultura o paganismo, trazia aqui em seu contexto um momento de mistura, onde essas igrejas representam a igreja de Cristo, do qual elas devem se manter fiel aos princípios fundamentais éticos das Escrituras, aos padrões morais estabelecidos por Deus. E aqui nós temos uma cidade que ela é enxertada de tantas culturas, de tantas doutrinas, de tantos deuses, de tanto paganismo. Aqui eram promovidos jantares e cerimônias, onde se comia carne sacrificada aos ídolos. Aqui, e nesses jantares e nessas cerimônias sempre havia depravação sexual, orgia e todo tipo de coisas das quais Deus condena em sua palavra. E aqui temos uma igreja inserida nesse contexto de uma cidade pagã, de uma cidade politeísta, de uma cidade dos quais não havia princípios, padrões éticos morais dos quais a igreja do Senhor deve andar. E a grande pergunta que se faz aqui à igreja de Tiatira, aos crentes que estavam naquela cidade, até que ponto os irmãos ali, a igreja, deveria se envolver socialmente nesse contexto, sem comprometer o seu testemunho. A exemplo da nossa vida, enquanto inserido aqui na cidade do Recife ou em qualquer lugar do mundo, até que ponto nós podemos nos envolver com as questões sociais, políticas do mundo que estamos cercados, inseridos. Isso nos remete à ideia, à compreensão do livro de Salmos, no capítulo 1, do qual o Senhor diz que em todo lugar há 2 tipos de pessoas, o ímpio e o justo.
Aqueles que temem a Deus e aqueles que não dão atenção a Deus, aqueles que viraram as costas a Deus, aqueles que se rebelaram contra Deus. E aqui temos a cidade de Tiatira num contexto muito complicado, misturando-se com povos. Embora Jesus escreva uma carta para cada uma dessas igrejas em particular, nós aqui observamos que o Senhor, o propósito de cada uma dessas cartas, da carta de Éfeso, que é a primeira carta, no capítulo 2, verso 1, até a carta de Laodiceia, que é no capítulo 3, do verso 14, a todas essas cartas, o propósito do Senhor é que seja uma carta aberta, anunciando a vida de cada igreja, o contexto em que elas viviam. Efetivamente, aqui temos para que todos os crentes possam ter um conhecimento, aqui nesse contexto da Ásia Menor, como em todo o tempo da história. Como tem vivido a igreja no lugar em que ela está inserida? Será que a igreja se mantém firmada em santidade, em pureza, em detrimento do mundo que nos cercam? O que Cristo quer nos ensinar através desse texto da igreja de Tiatira? Lembramos que as revelações de cada uma dessas igrejas é uma revelação do Senhor Jesus Cristo ao seu servo João, do qual ele encaminha essa revelação do Senhor às igrejas, ao povo de Deus. E a mensagem de Cristo aos cristãos de Tiatira é uma mensagem de advertência, que eles estão incorrendo em grave perigo espiritual, ou seja, inserido nesse contexto desse paganismo, desse mundo de participação dessas festas, dessas solenidades pagãs, da qual há sacrifícios a ídolos, do qual há orgias, e aqui essas coisas das quais a palavra de Deus condena. Mas como pode todas essas coisas está sendo apontada para a igreja de Tiatira? Observando que a igreja de Tiatira, nós vemos nos seus primeiros versos, do qual o Senhor traz elogios. Ao contrário da igreja de Éfeso, essa igreja cresceu em amor, ela cresceu em serviço e em perseverança. Quando lemos aqui o verso 19, diz o Senhor Jesus: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Então observa que, a despeito de Éfeso, que era uma igreja apologeta, que tinha cuidado e zelo doutrinário e que não permitia que o mundo entrasse na sua igreja e que expulsavam aqueles que ensinavam falsas doutrinas, e aqui temos uma igreja que o Senhor Jesus disse que é uma igreja da qual ele conhece as obras, o amor, a fé. A despeito de Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor, a despeito de ter conhecimento e de defender a doutrina pura. Então nós observamos aqui que, ao contrário de Éfeso, essa igreja crescia em fé, em amor, em serviço e em perseverança. Todavia, junto a essas virtudes, havia um grande problema na igreja de Tiatira. Diferente da igreja de Pérgamo, da igreja de Sardes, que era uma igreja em perseguição, a igreja de Tiatira não havia nenhuma perseguição externa contra ela, mas havia um grande problema, e esse problema não estava vindo de externo, mas de dentro da própria igreja. A igreja de Tiatira não estava passando por perseguições, o perigo vem de dentro da igreja. Ela está tolerando falsos ensinos dentro do seu seio, dentro dos seus púlpitos. Havia uma falsa profetisa ensinando heresias, ensino exatamente do diabo, enganando os irmãos, dizendo saber qual a solução para que a igreja pudesse vencer o mal. E é exatamente isso no verso 20 que vamos encontrar aqui, Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti, disse o Senhor Jesus, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então nós observamos que a igreja de Tiatira, diferente das outras igrejas, não estava sofrendo pressões externas do mundo, mas dentro do seu arraial, dentro do seu púlpito, havia ensinos estranhos, ensinos que na verdade eram contrários à verdade de Deus,
essa falsa profetisa do qual o texto aqui o Senhor aponta. Lembrando que o Senhor Jesus, ele conhece a vida da igreja, ele passeia no meio da igreja. Se você observar o verso 18, diz assim o texto: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, diz o Senhor Jesus, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Significa, esses olhos que diz o texto aqui, como chama de fogo, significa que o Senhor Jesus, ele conhece a vida da igreja, ele sabe de todas as coisas, o discernimento, a onisciência, o Senhor passeando dentro da igreja, no meio da igreja, ele conhece. Então, aqui temos a referência acerca do Deus que conhece a vida da igreja. E aqui o Senhor aponta exatamente o grande perigo da igreja de Tiatira. A influência dessa Jezabel, ela compromete exatamente a vida de uma igreja da qual recebe elogios de Cristo, a noiva de Cristo. Então os cristãos deveriam fazer a análise daquilo que estava sendo pregado e anunciado em sua igreja. É exatamente isso que nós devemos ter um cuidado como crentes, como servos de Deus, conhecendo a palavra do Senhor. É necessário que a igreja medite, estude as Escrituras, para não ser enveredada por falsos ensinos, para não ser levado por heresias, para não ser levado por ensinos de demônios. É exatamente isso que faz essa Jezabel. E aqui os cristãos deveriam decidir entre transigir a lei do Senhor ou progredir na fé, ou seja, manter a consciência pura ou entrar no esquema aqui que nós vamos ver que é ensinado por Jezabel. Então, para não se deixar perder o lucro do dinheiro aqui, porque essa cidade era uma cidade, essas festas significavam que haviam negócios sendo fechados. Então, os irmãos aqui, muitas vezes trabalhando, eles não poderiam negar o fechamento desse negócio. Então eles tinham que tomar uma decisão, onde participar do esquema ou dizer não ao esquema. E participar desse esquema significa negar a Cristo. E nós temos visto no nosso país, como no mundo afora, esquemas ilícitos de toda sorte, dos quais diante do Senhor é condenável. Então temos aqui uma cidade envolvida em esquemas dos quais os irmãos precisam decidir. Se permanecer nessas festas, eles certamente estavam indo de contrário à vontade de Deus, negando a Cristo. Nessa situação, Jezabel, ela finge saber a solução para resolver esse problema. E disse ela, para vencer a Satanás, é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. A sugestão dessa mulher aqui, dessa falsa profetisa, é dizer que venceria o pecado ou poder vencer a Satanás. Ele dizia assim, não se pode vencer o pecado sem a experiência de uma vida de pecado, dizia Jezabel. É dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Então havia gente dentro da igreja dizendo, irmãos, nós podemos sim participar dessas festas, nós podemos sim participar dessa vida das quais nós precisamos aprender a lidar com esse contexto, a viver no pecado para resistir e para vencer. A proposta dessa mulher era um engodo para os irmãos. A igreja de Tiatira era uma igreja alegre, amorosa, não havia perseguição religiosa, mas dentro do seu seio havia uma falsa doutrina que ensinava os irmãos a viver uma prática de pecado. A igreja aqui é pressionada a fazer parte desse sistema, equalizando exatamente isso, negócios e fé. É interessante que no contexto em que vivemos o nosso país, alguns se dizem pastores, alguns se dizem líderes de igreja, estão envolvidos muitas vezes no sistema político e muitas vezes entram em conflitos, porque muitas vezes esses negócios políticos, há negócios sujos, há negócios que são ilícitos, e quanto alguns se dizem crentes e professam a Cristo, e quantos nós não temos visto falsos testemunhos de falsos profetas, na verdade ganhando o voto dos irmãos para dizerem serem representantes do povo. E nós temos visto que não é pecado um crente se envolver na política, o grande pecado é exatamente o crente se envolver em atos ilícitos, em pecado. Não é o poder que contamina o homem, mas o poder revela os que são contaminados, ou seja, aqueles que se deixam levar pelos negócios ilícitos, de fato esses têm se rendido
ao pecado. E o grande desafio daqueles que estão nesse meio é se colocar firme. E a igreja de Tiatira, ela tem uma escolha entre não entrar nesses negócios ilícitos ou viver uma vida de pecado. E Jezabel diz que é necessário conhecer profundamente o pecado. A maior tribulação dessa igreja não vinha de fora, mas dentro dela. E o que Jesus, irmãos, olhando para a igreja de Tiatira, o que Cristo vê nessa igreja? O que nós precisamos compreender da mensagem que temos aqui da igreja de Tiatira? Então Jesus vê uma igreja dinâmica. Então, quando nós lemos aqui o verso 18, os versos 19, o Senhor Jesus aqui, ele mostra que era uma igreja que o Senhor conhecia. E quando nós observamos o verso 19, o Senhor diz que conhece as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança. E diz que as últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja que conhecia a verdade e andava nesse caminho. E Jesus diz que os seus olhos são como chama. Ele sonda, ele conhece. Então, quando o Senhor, ele que conhece a igreja, não o pastor humano, mas o pastor divino, ele conhece o seu coração, a sua mente, as suas intenções, qual a sua, o seu motivo, a sua motivação de vir à igreja, qual a sua motivação de professar ser cristão, qual a sua real motivação de ouvir a palavra de Deus, de entregar a sua vida a Cristo. De fato, você foi transformado por Deus, você foi convertido pelo Espírito Santo, ou muitos por aí têm sido convencidos, ao invés de serem convertidos. Muitos por aí têm uma vida dupla, como que achando que isso possa de fato resolver os seus problemas. Agrada um pouco a Deus e me envolvo um pouco com as coisas desse mundo. Ou seja, eu quero servir a Deus, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu, mas eu não consigo deixar as coisas dessa carne, desse pecado, destes prazeres. E aqui a igreja de Tiatira estava vivendo essa situação. Havia alguém na igreja que trouxe uma solução para resolver esse problema. E o Senhor Jesus aqui se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja e a sua dinâmica. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço. Jesus via nessa igreja qualidades saudáveis. É impressionante perceber que a descrição do Senhor Jesus, ele não descarta as qualidades dessa igreja. Ele observa as qualidades, ele elogia as qualidades, mas aonde ele vê o pecado, ele aponta para o pecado. E nós precisamos entender que a igreja não pode viver em pecado, não pode permitir uma vida na prática pecaminosa. Amor, fé, serviço, perseverança, progresso, é isso que o Senhor vê. Isso é um elogio de Cristo para esta igreja. Jesus contempla aquilo que a igreja faz nos detalhes. Ele conhece a igreja de Tiatira. E enquanto eu e você estamos na igreja do Senhor aqui na terra, o que temos feito na obra do Senhor? Qual tem sido a sua participação ao longo da sua caminhada? Os nossos dias estão contados. O Senhor Jesus em breve virá. Talvez alguns de nós não veremos a vinda de Cristo, porque talvez partiremos antes. Talvez esse corpo pecaminoso ele morra, padeça antes da volta de Cristo. Jesus pode voltar daqui a um dia, daqui a 30 minutos, daqui a 1 minuto ou 1 segundo, como também ele pode vir daqui a 100, 200, 300, nós não sabemos quantos anos. Mas nós precisamos compreender que o Senhor, observando a vida da igreja, ele conhece efetivamente a igreja, não o templo. Não é o templo que prega o evangelho, não é o templo que demonstra piedade, não é o templo que pratica boas obras, não é o templo que demonstra amor ao próximo, não são os bancos ou os púlpitos, mas nós, enquanto servos de Deus, o que temos oferecido ao Senhor. Ele conhece a obra dessa igreja. Ele está dizendo: olha, eu conheço a igreja, eu sei que tem crentes dentro dessa igreja que servem ao Senhor, que trabalha para o Senhor, que oferece o seu coração ao Senhor, que são perseverantes, que têm progredido na fé e no serviço, a despeito que também outros que estão de braços cruzados, outros que estão apontando para o pecado, outros que estão apenas mostrando os defeitos, os erros, mas sequer move um dedo para o serviço. Os sinais de vitalidade da igreja de Tiatira estavam presentes na igreja. Sempre tem algo bom para ser achado na igreja, ou seja, sempre existe o trigo,
Sempre há aqueles de fato que oram, aqueles que meditam, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que colocam a mão no arado e seguem em frente. E o Senhor Jesus está dizendo que há esperança nessa igreja. É uma igreja que tem qualidades especiais: amor, serviço, fé e perseverança. E nós encontramos isso na vida de irmãos que se consagram ao Senhor, que entregaram as suas vidas a Cristo, e o Senhor Jesus está demonstrando exatamente essas qualidades que ele enxerga na igreja de Tiatira. Mas o Senhor Jesus também distingue dentro da igreja aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis, aqueles que de fato louvam a Deus não apenas com os lábios, mas com a vida e com o coração. É isso que ele enxerga na igreja de Tiatira. O Senhor não arranca o joio, o trigo, para que ele não arranque o trigo junto com o joio. Ele está apontando que dentro da igreja havia pecado e que esse pecado deveria ser extirpado. Havia 3 grupos de pessoas dentro da igreja de Tiatira: os fiéis, aqueles que serviam a Deus de coração e com toda a alma e com todo o entendimento e com fidelidade e temor ao Senhor. E também havia o grupo dos tolerantes ao pecado, aqueles que sabiam que havia o pecado e o erro, mas eles fechavam os olhos, eles não apontavam, eles não condenavam, eles não admoestavam, simplesmente eles eram negligentes, tolerantes ao pecado. E o terceiro grupo eram os que viviam no pecado. E o Senhor não se agrada daqueles que ficam em cima do muro, e muito menos aqueles que praticam o pecado. O Senhor olha para a sua igreja e ele enxerga os fiéis, os santos. E aos pecadores ele chama ao arrependimento. Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. Ele não apenas está no meio dos candeeiros, ou seja, no meio das igrejas, mas ele também anda no meio da igreja. O Senhor está andando no meio da sua igreja, ele conhece a sua vida, e o Senhor espera que, como a igreja de Tiatira tem sido chamada a atenção, nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos examinar as nossas obras, precisamos examinar a nossa vida, porque Deus, quando ele vier, ele não virá mais com a mensagem de arrependam-se e voltes para mim, mas apartai-vos de mim, malditos. Malditos são todos aqueles que praticam iniquidade, todos aqueles que vivem na prática daquilo que a palavra de Deus condena. Jesus conhece as obras da igreja, ele conhece as tribulações da igreja, ele conhece o lugar em que a igreja está posta. Seus olhos são como chama de fogo, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda a todos. Nada escapa ao seu conhecimento. Cristo se apresenta assim, porque muitas práticas vis têm sido toleradas ao longo da caminhada da igreja. Muitos pecados têm sido encobertos, e quando a igreja encobre o pecado, esse pecado causa dano ainda maior. E é por isso que a igreja precisa observar o pecado e extirpá-lo. É necessário que a igreja possa ser podada. E é isso que o Senhor Jesus diz no texto de João capítulo 14, se não me engano, quando ele faz a analogia: eu sou o agricultor, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, e todo ramo que estando enxertado em mim não der frutos, ele corta. E ele corta para ser lançado no inferno e no fogo, e aquele que dá fruto, ele limpa, ele poda para que produza mais frutos. A igreja do Senhor é exatamente a semelhança dessa videira. Ela precisa produzir frutos de justiça, de retidão. É isso que o Senhor está chamando a igreja de Tiatira. É necessário que haja arrependimento, conversão, porque ninguém pode se esconder do olhar penetrante, onisciente do nosso Senhor. Ele sabe de todas as coisas, ele está no seu trono, como diz ali Apocalipse capítulo 5, e ele no trono, ele governa todo o mundo, todo o universo, nada lhe foge dos seus domínios. Ele esquadrinha o coração, os pensamentos, e no dia do juízo ele vai julgar o segredo do coração de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os povos. Então, irmãos, a palavra do Senhor Jesus aqui para a igreja de Tiatira, no primeiro momento, ele aprecia a dinâmica, a fé e o serviço dos fiéis. E nós também vamos ver que, em segundo lugar, Jesus vai reprovar a tolerância ao pecado. E o verso 20 a 22 diz o texto aqui: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel,
que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine dentro da igreja, mas ainda seduza os meus santos, os meus servos, a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Que saúde! Muitas pessoas pensam que a igreja é pujante, forte, quando, sabe, os seus bancos estão abarrotados, quando ela tem festas e as pessoas estão sempre sorrindo. Mas uma igreja de verdade santa é aquela que produz frutos de justiça, não apenas dentro das quatro paredes com festas. O Senhor nos chama para produzir fruto de justiça. A igreja foi chamada para anunciar o Evangelho. A igreja foi chamada para proclamar as verdades de Deus. Então, apesar dos vários sinais que nós encontramos aqui, aparentemente vitais dessa igreja, ela necessitava de pessoas fortes espiritualmente. Ela precisava extirpar a falsa liderança que ensinava falsos ensinos. Havia dentro dela a tolerância maligna que corria, que destruía a pureza da igreja em Tiatira. Jesus dá um nome intencional para sinalizar a malignidade dessa líder, chamada aqui, que ele dá o nome de Jezabel, fazendo referência àquele texto que temos em 1 Reis. Meus irmãos, temos aqui, irmãos, o relato desse grande estrago que essa mulher tem feito dentro da igreja. E muitas vezes nós temos líderes dentro de igrejas que têm ensinado distorções da verdade de Deus. E aqui em Tiatira, essa líder estava condenada pelo Senhor Jesus. Ela se dizia profetisa, ela ensinava erroneamente a palavra de Deus, ela seduzia os crentes a praticarem o pecado, o erro. É interessante perceber aqui na carta de Tiatira que antes do Senhor reprovar o líder, antes do Senhor reprovar a falsa profetisa, ele chama a atenção da igreja de Tiatira. Ou seja, os irmãos precisam não apenas se fazer de tolerantes ao pecado, de fechar os olhos, mas eles precisam repudiar o pecado. A igreja sempre terá que lidar, irmãos, ao longo da sua caminhada, exatamente por isso, ela vai sempre lutar contra a impureza em seu seio. A igreja não pode se render ao pecado, não pode permitir que as coisas desse século entrem dentro das suas portas. A igreja precisa permanecer pura, santa, porque ela é a noiva de Cristo. Porque o nosso Deus, Ele odeia a prática do pecado, Ele odeia o pecado. E o Senhor estabeleceu a sua igreja para ser a luz do mundo, para ser sal da terra, para ser a voz da justiça, da verdade. A igreja precisa não apenas ter uma palavra, mas ter uma vida que glorifique ao Senhor. A igreja não pode tolerar o pecado. E aqui a igreja de Tiatira revela a tolerância ao pecado na imoralidade, na ignorância e na covardia de muitos que ali fazem parte. E Jesus confronta essa igreja e lhe chama ao arrependimento. É isso que diz o verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. A igreja do Senhor precisa ouvir a voz do Evangelho, e esse clamor do Espírito Santo precisa fazer mudança na vida da igreja, precisa ser despertada. E esse despertamento não é algo que eu e você podemos participar com a nossa capacidade. A partir de agora eu vou deixar de fazer isso, mas é uma busca em Deus, suplicando pelo seu socorro, pela sua misericórdia, para que o Senhor purifique o meu coração, para que o Espírito Santo transforme o meu viver, para que eu glorifique ao Senhor. Então, antes que o Senhor aqui venha tratar com juízo a igreja, Ele confronta a igreja com a disciplina. É isso que diz o verso 22, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O Senhor disciplina a igreja, o Senhor corrige a igreja, o Senhor adverte a igreja. Ele confronta a igreja com a disciplina. A falta de arrependimento, irmãos, exatamente implica na execução do juízo divino. Assim como acontecia no período do povo de Israel, todas as vezes que o povo vivia na prática do pecado, a mão de Deus pesava contra eles.
Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que não tolera o pecado. É um Deus que, olhando dos céus, enviou o seu Filho para que o seu Filho pudesse restabelecer conosco, através dele, com o Pai, uma vida reconciliada, transformada pelo poder da palavra. Então o Senhor aqui chama a igreja de Tiatira, reprovando a sua tolerância ao pecado. E em último lugar, irmãos, vamos ver que Jesus também aqui encoraja essa igreja a ser uma igreja fiel. É isso que diz o verso 24 e 25. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. E o verso 25 diz: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, aqueles que não se deixaram seduzir pelo pecado, não se deixaram levar por essa falsa doutrina, permaneçam fiéis. Essa é a palavra do Senhor Jesus. A cura, irmãos, de uma igreja em pecado está no seu arrependimento. Essa é a visão de Jesus para Jezabel. Ela teve tempo, o Senhor deu-lhe tempo para que ela se arrependesse. Todavia, o seu coração inclinava-se para o pecado. Ela não reconhecia a necessidade de arrependimento. E arrependimento significa exatamente o que a palavra de Deus diz: confessar e abandonar. Quando estamos aqui na liturgia, no momento de confissão de pecados, não adianta apenas com os lábios dizer: Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus pecados. Mas o pecado significa um acidente. Eu preciso mudar o curso, eu não posso andar naquele caminho. Confessar e se arrepender, mudar o curso, para que não caiamos em pecado. Eu preciso confessá-lo, eu preciso abandonar, eu preciso suplicar a Deus a sua misericórdia. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é necessário não apenas reconhecer o pecado, mas abandonar o pecado, mudar o rumo. Lembra da oração de Jesus, quando ele foi chamado pelo profeta de Deus, ele foi achado em pecado. Quando o profeta conta uma história: olha, está acontecendo isso, e o que é que você acha que esse homem merecia? E Davi disse: esse homem merecia a morte. E o profeta olha para Davi e diz: tu és este homem que está em prática de pecado. E Davi poderia trazer desculpas, assim como fazia o rei Saul e tantos outros, mas Davi caiu em si, reconheceu o seu pecado. Por isso que ele compôs o Salmo 51, o salmo de confissão e de arrependimento, de mudança de rumo. Quando ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Restitui-me a alegria da salvação, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero voltar a andar contigo. Então a igreja de Tiatira, ela recebe o chamamento do Senhor. Ela é encorajada a ser fiel, a mudar de rumo. Eu e você precisamos saber que enquanto o Senhor nos concede vida, precisamos examinar o nosso coração, fazer a vontade de Deus e andar nos seus caminhos. Jezabel estava tendo um tempo para deixar suas práticas imorais. Ela estava seduzindo as pessoas dentro da igreja à prática do pecado. Ela estava desviada e desviando outros, dizendo-se que precisava conhecer os profundos segredos de Satanás. O julgamento contra Jezabel era implacável: doença e morte. A mão do Senhor pesa, irmãos. A mão do Senhor, ela não é recolhida. Deus é um Deus de amor, sim, é um Deus de misericórdia, sim, mas Ele é um Deus de justiça. Ele não se compraz com a iniquidade. É por isso que Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, há o maior tratado acerca da condição do homem, mostrando que o homem só merece Deus, a sua ira santa. Mas pela sua misericórdia e graça, Deus estende a sua mão para todos aqueles que reconhecem, todos aqueles que confessam a Cristo. É em Cristo o nosso pecado foi destruído na cruz do Calvário. Jesus via o remanescente fiel que não se dobrou diante
dos desígnios malignos que Jezabel estava tentando implantar dentro da igreja. Os versos 24 e 25 mostram isso. Digo todavia a vós outros, e a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Somente conservai o que tendes, até que eu venha. Perseverem no temor ao Senhor, perseverem na prática da justiça, perseverem na piedade, perseverem no pregar o Evangelho, perseverem em não dizer sim ao pecado. Não permita que as coisas desse mundo enveledem o seu coração. Por isso que o livro de Provérbios ensina que do pecado nós não devemos demonstrar como se fosse forte. Eu jamais cairia no pecado que aquele irmão cometeu, naquilo absurdo que aquela irmã fez. Irmãos, todos nós somos sujeitos à queda e ao fracasso. A Bíblia diz que aquele está em pé, cuidado para que não caia. Mas nós temos que olhar para o nosso Senhor. Nós precisamos fugir da prática da iniquidade e precisamos seguir o rumo certo. Precisamos seguir a palavra do Senhor, do qual nos orienta a ter uma vida de santidade, sem a qual a Bíblia diz, nenhum de nós veremos ao Senhor. As orientações de Cristo aos crentes fiéis da igreja de Tiatira são permanecer fiel a Ele até o fim. Promessa que o Senhor concederá autoridade espiritual, promessa de receber a estrela da manhã. É possível manter-se firme, irmãos, e fiel, mesmo quando outros têm se desviado da fé. Porque a minha fé não está no irmão ou em outra pessoa. A minha fé está segura em Cristo, porque Ele jamais decepcionou, porque Jesus jamais negociou com o pecado. Ele é o meu Redentor, é nele que eu deposito a minha confiança. Ele é o pastor de Davi, quando ele compôs aquele salmo mais conhecido do mundo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, é o pastor divino, é aquele que nunca falha, nunca erra, é aquele que está sempre de ouvidos atentos, de mãos estendidas para nos levantar do lamaçal, para nos conduzir em uma vida santa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o meu Salvador está comigo. O Senhor conhece a igreja, Ele está no meio da igreja e Ele ouve a oração daqueles que se arrependem e daqueles que buscam a sua face. É possível sim, irmãos, manter-se fiel, ainda que outros se desviem da fé. E é por isso que a ordem do Senhor é perseverai até o fim. Aos que perseverarem significa aos eleitos, aqueles que foram comprados pelo sangue, não porque eles são melhores, mas pela misericórdia bendita de Deus que os resgatou. É possível manter-se puro na conduta, mesmo quando outros têm se corrompido por este século. É preciso entender que já temos tudo em Cristo para termos uma vida plena de santidade. É necessário mantermos em comunhão com o Senhor. É necessário ter uma comunhão com a palavra, porque Deus fala conosco todos os dias pelas suas escrituras. Todo o poder foi nos dado pelo Espírito Santo que em nós habita, pela palavra de Deus que nos conduz. Quando eu leio a palavra de Deus, o Senhor está falando ao meu coração. Quando eu oro, eu tenho aprendido a falar com Deus em oração. É necessário que o crente tenha uma vida de comunhão plena e verdadeira com Deus. Por isso que Jesus diz, os verdadeiros adoradores. Eu quero concluir dizendo, irmãos, Jesus declara vencedor não ao que vence, mas ao que persevera. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Alguém já disse que não importa como você começou a sua caminhada cristã, mas como você está caminhando irá terminar. Como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas tenho guardado a fé. Ele não recuou, ele não retrocedeu ante a morte, ele estava fortalecendo, animando os irmãos.
o direito de julgar e governar com Cristo, conhecerão as profundezas de Cristo e não a de Satanás, como diz aqui o verso 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude nesse mundo do qual vivemos, nesse contexto social, nesse mundo tão paganizado, nesse mundo tão politeísta, nesse mundo do qual as pessoas têm seguido os falsos deuses, falsas doutrinas. Eu e você precisamos nos apegar à palavra, que é regra de fé e de prática, ortodoxia e ortopraxia. Eu creio e eu devo viver pela palavra. Eu devo conhecer os evangelhos, eu devo conhecer o meu Salvador, porque Ele me conhece, porque Ele dirige os meus passos. A igreja de Tiatira, ela é chamada pelo Senhor para que ela possa viver uma vida de fidelidade. O Senhor a encoraja. Jesus via a necessidade do arrependimento como a única maneira dela não receber juízo. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, para que eu e você, como igreja do Senhor, sejamos o remanescente fiel, não porque nós somos melhores, mas pela misericórdia de Deus, e que possamos buscar a sua face, e que possamos nos render aos seus pés, e que possamos clamar ao Senhor com misericórdia, pedindo a Deus: Pai, sê propício a mim, pecador, te seguir, tem misericórdia de minha vida.